Fala, galera do 7º ano. Um grande abraço para vocês. Vamos começar a nossa próxima videoaula agora, tá? Vamos responder o exercício do 5º capítulo. Isso, 5º capítulo. São tantos que eu até esqueci. Nem lembro mais. Mas, peguem o livro de vocês, coloquem lá no exercício. Vamos começar a responder agora, tá? Só lembrando, como eu falei na aula passada, se a resposta de vocês não estiver igual do livro, mas estiver dentro do contexto, ela está correta, tá? Não tem a resposta do livro, ela não é a única e exclusiva e pronto, e acabou e não. A resposta de vocês é importante, desde que esteja dentro do contexto, tá? Então bora iniciar a nossa aula. Primeira questão. A industrialização brasileira tem como marco a década de 30, com o processo de implantação de setores de base. Isto não quer dizer que antes daquela década não houve indústrias no país. Quais os tipos de indústria que existiam no Brasil antes desse período? A gente até comentou na aula, não foi? Olhem aí no livro de vocês. Qual foi? O que vocês acham? Quais eram as indústrias que já existiam aqui? Olha lá a resposta. As indústrias eram poucas e se resumiam no final do século XIX, as indústrias de bens de consumo, tá? As indústrias de bens de consumo não duráveis, como fábrica de cerâmica, tijolo, móveis, tecidos, roupas, ferramentas, material de construção, isto é, indústrias que não exigiam grandes investimentos para serem instaladas. E aí, a partir da década de 30, as coisas mudaram aqui. Novas indústrias foram se instalando e aumentando a quantidade de pessoas que saíam do campo, que vinham para a cidade à procura de trabalho. Mas isso aí é outra questão, tá? Bora lá para a segunda. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos com a exportação de... O que vocês acham? Lembre lá no processo, processo econômico que o Brasil veio passando. Aí, esses lucros obtidos foram através da exportação de... O que vocês acham? Letra A, soja. Letra B, açúcar. Letra C, café. Ou letra D, petróleo? O que vocês acham? A resposta correta é a letra C, café. Quem é que não gosta de um café, né? Daqui a pouco eu vou beber o meu. Terceira questão. Vocês têm que ler o texto aí, tá? Leiam o texto. E através do texto vocês vão vocês vão obter o entendimento da questão. Aí ele fala aqui, o seguinte, considerando o texto acima, pode-se afirmar que a maior concentração industrial no Brasil acha-se na região sudeste. Uma das fortes razões para isso é 2 pontos. Aí nós temos letra A, a chegada dos imigrantes japoneses à região em meados do século... Aí o século lá vocês já sabem. Letra B, o patrimônio adquirido com a venda dos produtos minerais, como ferro, manganês e carvão. Letra C, o aumento da exportação de produtos agrícolas bem diversificados após a crise do café. E letra D, o acúmulo de capitais obtidos com a lavoura de café e aplicado às atividades industriais. O que vocês acham aí? Tá? Mas tem que ler o texto. O que vocês acham? Leiam o texto e aí vocês vão obter a resposta, que é a letra B, tá? Patrimônio adquirido com a venda de produtos minerais como ferro, manganês e carvão. Terceira, desculpa, essa é a terceira, né? Quarta questão, tá? Observem a imagem, tá? Esse é um texto importante da pintora Tarsila de Amaral. Observem na imagem aí que ele fala o seguinte, sobre o processo de industrialização do Brasil, analise as informações a seguir. A gente vai ver as pessoas aqui.
e aqui atrás a chaminé das indústrias, tá? E aí esse trecho, essa imagem, ela retrata sobre o processo de industrialização. Aí nós temos a industrialização no Brasil ocorreu de forma tardia, bem depois da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra e em outros países. Letra 2. Com a industrialização do êxodo rural foi intenso, transformando cidades como São Paulo em grandes centros metropolitanos. 3. Até a década de 30, não existiam indústrias no Brasil. Após as atenções estavam voltadas para o setor agrícola, pois as atenções estavam voltadas para o setor agrícola e exportador do café. 4. O governo Getúlio Vargas enfrentou um dos principais problemas para o nosso país seguir com o processo de industrialização. A insuficiência de fontes de energia, no caso, naquele período era o carvão mineral, matéria-prima bastante utilizada na primeira Revolução Industrial, encontrado no sul do país, era de baixa qualidade, isto é, possui baixo teor calorífico e ainda não dispunha de petróleo. 5. Após 1950, o desenvolvimento se fez com grande participação de capitais estrangeiros, que as transnacionais que começaram a aplicar o seu dinheiro aqui, tá? Iniciando-se a internacionalização da economia do país. 6. Os governantes militares, em 1964, interromperam o processo de industrialização, principalmente pela abertura política e democratização do país. E aí, quais alternativas estão corretas? A, B, C, D ou E? O que vocês acham? A resposta correta é a letra D, tá? A 1, a 2 e a 5 estão corretas. As outras estão fora do contexto. Quinta questão. Observem com atenção aí a tabela. Então, olha, nós temos aqui, ó, indústria de veículos no Brasil, produção, exportação e empregos, de 1970 a 2004. Então, nós temos os anos aqui, nós temos a produção por unidade, exportação e o total de empregos. Tá? Então, olha o que ele fala aqui, ó. O que podemos concluir sobre a evolução da produção de veículos no Brasil? 1. A exportação da produção de consumo e do emprego industrial nos anos de 1970 completou a nossa segunda evolução industrial. 2. A abertura comercial do país nos anos 90 eliminou postos de trabalho na indústria ao mesmo tempo que elevou a produtividade no setor. 3. A princípio, essa abertura econômica foi prejudicial, já que desacelerou a produção nacional, além de causar falência em várias indústrias. A indústria automobilística instalada no Brasil passou a concorrer com carros importados do Japão, da Coreia do Sul e da Europa. Aí nós temos as seguintes alternativas e quais elas estão corretas. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. O que vocês acham? Marquem aí no livro que eu vou marcar aqui. A resposta correta é a 2, tá? A única alternativa correta. A abertura comercial do país nos anos 90 eliminou postos de trabalho na indústria, ao mesmo tempo que elevou a produtividade do setor. Vamos para a próxima questão. Sexta questão. Olha lá. O governo do presidente Juscelino Kubitschek costuma ser lembrado como dos anos dourados. Período marcado pela abertura de rodovias, expansão de redes elétricas, tá? Rede elétrica, implantação da indústria automobilística, mudança da capital do Rio para Brasília, as classes médias urbanas viviam em clima de grande otimismo, marcado
especialmente pelo acesso a bens de consumo que transformavam seu estilo de vida. Olha as imagens aqui. Aí nós temos aqui o carro, que aí supostamente isso aqui é um casal, tá? Nós temos um carro. Aí aqui nós temos uma senhora com uma criança e a televisão. E aqui nós temos uma senhora com uma máquina de lavar, que aí, nesse período, era o consumo, né? São os bens de consumo, e aí quem tinha isso aí, vamos dizer assim, se achava naquele período, né? Tinha um poder de compra, e aí podia comprar ou televisão, ou carro, ou a máquina de lavar, ou comprava os três e comprava mais ainda, dependendo do poder de consumo da pessoa naquela época. Aí nós temos, as propagandas acima no período de 1950 a 1954 a 1964 apresentam bens de consumo que estavam sendo incorporadas ao cotidiano de parte da população brasileira. Esses novos padrões de consumo foram favorecidos pelo incentivo do Estado brasileiro a. Aí nós temos a letra A, letra B, letra C e letra D. Produção de bens de consumo duráveis, pesquisa tecnológica nacional, implantação da indústria pesada, fixação do preço das mercadorias. O que vocês acham que esses novos padrões de consumo foram favorecidos pelo incentivo do Estado brasileiro? E aí, o que vocês acham? A, B, C ou D? Letra A, produção de bens de consumo duráveis. Então, a gente pode observar aqui, que é uma máquina de lavar, aqui uma televisão e aqui um carro. Volta. E aqui um carro. Então, são bens duráveis, né? Bens de consumo duráveis. Claro, se a pessoa souber cuidar também, que se ela não souber cuidar, não vai durar 2 meses na mão. Então, nesse período aqui, tá? Produção de bens de consumo duráveis. Próxima questão, 7ª. A questão está relacionada aos mapas e às afirmações a seguir. Então, olha aqui, Nós temos aqui processo de descentralização da indústria automobilística. Aí nós temos aqui em 1980, observem aonde tinha, só no Centro-Sul, né? Aquela região ali, para o lado do Sul. E aqui em 2006, observem que aí já tem uma quantidade mais considerável comparando com 1980, né? Então, olha o que ele fala aqui, sobre o processo de calma, respira, descontração. Acho que foi um erro aqui da galera de redação, tá? Sobre o processo de descontração industrial, podemos concluir que, letra A não tem letra, é só o quadradinho. Então, bora lá. Quadradinho 1 aí. As novas unidades produtivas implantadas fora do Sudeste, tá? Não conseguiram diminuir as diferenças regionais de industrialização, continuando essa região a concentrar o maior número de indústrias no Brasil. Segundo quadradinho. Com a redistribuição das indústrias automobilísticas, São Paulo perdeu a liderança nacional de trabalhadores empregadores na indústria, tá? E terceiro quadradinho, há uma verdadeira guerra fiscal entre os estados e inúmeras empresas são atraídas para outra região do país. Na aula, lembra que eu falei para vocês sobre a questão da guerra fiscal, que um estado ficava dando isenção de um imposto ou, na verdade, dava um monte de benefícios para que essas indústrias se instalem naquela região. Isso aí é um pouquinho da questão da guerra fiscal. Então, é aquela briga entre os estados para atrair essas empresas para elas serem instaladas nas suas regiões, tá? Seus estados lá. E aí, qual é a alternativa que vocês vão marcar, ou já marcaram? Nós temos primeiro quadradinho, segundo quadradinho, e o terceiro quadradinho também? Não, o terceiro quadradinho não. Então, só é o primeiro quadradinho e o segundo quadradinho aí que corresponde à questão relacionada à desconcentração
das indústrias aqui no Brasil. Beleza? Próxima questão. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o atual momento da atividade industrial no Brasil. Aí nós temos, letra A, investimentos nacionais e predominância de empresas estatais. B, investimentos estrangeiros de descontração industrial. C, instalação de indústrias em regiões densamente urbanizadas e concentração da mão de obra. E letra D, predomínio de fábricas tecnológicas de origem brasileira, com evasão do capital externo. E aí, qual alternativa vocês vão marcar? A resposta correta é a letra B, investimentos estrangeiros, tá? Investimentos estrangeiros e desconcentração industrial, já vi até da outra. E desconcentração industrial. Nona questão. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura é, letra A. Você até subiu a resposta que vocês viram aí, né? Mas bora continuar. Letra A, indústrias de bens de consumo. B, indústrias extrativa. C, indústria de bens de produção. E letra D, indústria de equipamentos. Então, a resposta correta é a letra A, indústria de bens de consumo, tá? Próxima questão. Sétima. Observe a imagem aí. A gente vê que são a questão dos imigrantes, tá? E aí vocês vão ter que ler o texto comparando com a imagem, tá? Leiam o texto, comparem com a imagem. E aí ele fala o seguinte, ó. Levando-se em consideração o texto de Oswaldo de Andrade e a pintura de Antônio Rocco, produzida acima, relativos à imigração europeia para o Brasil. É correto afirmar que... Lembrem também que eu comentei com vocês lá sobre a questão dos imigrantes, que eles vieram, na verdade, para cá, saindo do seu lugar de origem. Eles vieram para cá procurar trabalho, tentar uma vida melhor, porque lá não tinha, ou eles estavam fugindo de alguma perseguição ou alguma guerra que existia naquele período. Lembram lá que eu falei para vocês? Então, aí vocês podem olhar a imagem e fazer uma leitura do texto para fazer essa comparação, tá? Para fazer essa análise. Então, nós temos a letra A. A visão da imigração presente na pintura trágica e no texto otimista. B. A pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil. C. Os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. D. Antônio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirismo do imigrante. Letra E. Oswaldo de Andrade mostra que a condição de vida do imigrante era melhor que a do ex-escravo. O que vocês acham aí? Façam a leitura do texto, façam a leitura da imagem e comparem aí, marquem a alternativa correta, a alternativa C. Os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. Observem aqui na imagem, ó. Muita dificuldade mesmo, né? Então, observem que eles vêm trazendo as coisas que eles conseguiam trazer, roupas, as crianças no colo. Então, todas as famílias vinham para cá, as famílias dos imigrantes, e aí eles tinham, tá, uma chegada meio complicada aqui no Brasil. Beleza? Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa videoaula. Fiquem em casa, tá? Continuem se cuidando. Só saiam se for o necessário mesmo. Estou com grande saudade de vocês. Espero que isso tudo passe logo. E aí as aulas voltem logo também para que a gente possa se ver. Beleza? Enquanto isso, fiquem em casa, fiquem estudando e se cuidem. Beleza? Até a próxima videoaula. Um grande abraço.